Olá! Vamos à nossa primeira aula, Estudos da Administração Pública. Tem a minha tela compartilhada aí com vocês, ó. Então, dentro dessa aula, nós vamos ver nessa matéria como é que funciona a administração pública. Olha, dentro do nosso plano de curso, nós vamos analisar princípios relacionados ao exercício da gestão pública. Então, o que é administração pública e como funciona a gestão pública, quem faz o gerenciamento do que é público, tá? Nós vamos distinguir serviços públicos e as atribuições previstas na Constituição Federal, para que a gente ganhe algumas habilidades, como, por exemplo, identificar os princípios que embasam as práticas da atividade pública. Por que os órgãos públicos, os serviços públicos são feitos como eles são feitos, o que dá esse fundamento, esse embasamento jurídico para isso. Identificar os modelos de constituição de sociedades públicas e os serviços prestados, identificar as atribuições dos serviços públicos nos aspectos legais e identificar as modalidades de licitação. E a gente vai ver um pouquinho de licitação também na prática, tá? Bora? Então, essa é a parte assim, do que nós vamos aprender ao longo dessas matérias, tá? Então, vamos para alguns conceitos básicos. Para que a gente entenda o que é público, a gente tem que entender onde que a gente vive, como é que se constituem as coisas aqui. A gente está dentro de onde saem as nossas regras, né? Vamos começar do começo mesmo. Então, se eu pegar a definição no dicionário, no tal do Aurélio, a gente vai ter o seguinte, aqui, constituição é ato ou efeito de constituir-se. É o modo por que se constitui uma coisa. Isso é a definição do dicionário, ok? Então, assim, a gente está pensando em como é que a gente vai constituir alguma coisa. Constituir, continua o dicionário, é ser parte de, é formar, é compor, organizar e estabelecer. Então, olha quantos verbos a gente tem para pensar em constituição e constituir. Então, se constituição é o efeito de constituir alguma coisa, constituir é ser parte essencial de, formar, compor e organizar. Se a gente pensar, então, na Constituição como um ato ou efeito de organizar-se, o modo como se compõe uma coisa, você pensa que Constituição não é uma palavra exclusiva do mundo jurídico, não é? Então fica um pouquinho mais fácil para você entender. Quer ver? Ó, eu trouxe um exemplo bem assim fora completamente de qualquer coisa que seja da administração pública ou do mundo jurídico. Constituição é a parte essencial, tá? Qual constituição de uma cadeira, se a gente pensar? Constituir é ser parte essencial de, mas não diz tudo. Né? Constituir é o modo pelo qual se organiza. Então, sabemos que aqui é a parte essencial. Agora, como é que está organizada? Então, se eu pensar que um plástico organizado de um determinado modo pode ser uma cadeira. Então, eu vou pensar assim, ó, tem 4 pés e tem um plástico. Isso é uma cadeira? Dependendo da forma que for organizado. Né? Porque se tiver 4 pés e tiver um plástico, pode ser uma mesa, pode ser um banco, né? Pode ser uma tenda, pode ser um telhado, né? Assim, então, é uma parte essencial de como se organiza alguma coisa. Então, não é uma palavra só do mundo jurídico, mas é uma palavra que a gente pensa em formar, em organizar alguma coisa, partindo de uma essência, tá? Isso vale para a Constituição do Brasil. Então, isso vale para a República Federativa do Brasil. Então, a República Federativa do Brasil é uma coisa, como a cadeira é uma coisa, como a mesa é uma coisa, como o banco é uma coisa, como uma tenda é uma coisa, como um telhado é uma coisa. Então, a República Federativa do Brasil é uma coisa. Como é que se constitui essa coisa? É o que você tem que pensar. Então, essa coisa é um Estado Nacional, tá? Portanto, a Constituição, ela passa a ser o ato ou o efeito de constituir-se enquanto Estado Nacional. Não existe um Estado sem uma forma de organização que é a Constituição, tá? O modo pelo qual se cria e se forma um Estado Nacional é a Constituição. Então, o Estado Nacional
tem uma parte essencial. A parte essencial é o poder político. O poder é a matéria que constitui um Estado nacional. Então, um Estado nacional como o Brasil, um país, ele tem um poder político, tá? E ele se organiza na forma de Constituição. A Constituição de um Estado nacional é a organização do seu poder político. É o seu conjunto de regras. Quer ver? A definição de Estado é o poder politicamente organizado. E o que organiza o poder de um Estado? O poder político dele? É a Constituição. Então, onde eu vou colocar o que eu posso fazer como Estado Nacional? Na Constituição. Onde eu vou organizar os limites, as regras, os deveres, os direitos? Onde eu vou dizer o que eu sou, onde eu estou situado? O que é ser Brasil? O que é ser esse Estado Nacional? Eu tenho que organizar ele de alguma maneira. Então, o instrumento que eu vou usar para organizar esse Estado é a Constituição. Ao organizar o poder político, a Constituição compõe, portanto, o Estado Nacional. Tá? O que é um poder político? É a capacidade de produzir normas próprias para se organizar política e administrativamente. Normas de conduta é a possibilidade de usar a força e a violência para fazer cumprir o que se estabelece. Veja a figura que tem aí. Eu tenho uma pessoa submetendo as outras. Então, o Estado Nacional é quando eu posso exercer um poder político. Lembra? Se eu tenho um poder político, o que faz esse poder político? Institui as suas próprias regras, fazendo com que os outros se submetam a essas regras. Tá? Então, eu exerço uma função hierárquica de fazer com que os outros se submetam. E não é assim que funciona. Se você quer morar no Brasil, você tem que submeter as regras desse poder político, desse Estado Nacional. Da mesma maneira, se você quiser morar num outro país, você vai se submeter às regras de um outro Estado Nacional, de um outro país, ok? Veja lá o slide. Como saber se um ente tem poder político? Como saber se um ente tem a capacidade de produzir e aplicar o direito? Antes de eu responder como é que eu vou saber que o ente tem poder político, né? Eu quero responder para você primeiro como uma observação, né? A gente vai pormenorizar isso mais para frente. O que é um ente, né? Um ente, você pode pensar assim, ó, voltei a tela aqui, né? Você pode pensar assim, um ente é uma entidade, é um espírito, um ente é o quê? Né? O ente nada mais é do que uma pessoa. Veja lá o próximo slide. Se eu pegar a administração pública, dentro dos conceitos e dos princípios que ela tem, a administração pública se divide em administração pública direta, indireta e as atividades paraestatais. A administração pública direta é a União, Estados, municípios e Distrito Federal, tá bom? Através dos seus ministérios e secretarias. Esses são os entes da administração pública que exercem o poder político de organizar, de submeter as outras esferas. Tá? Como é que vai funcionar esse Estado Nacional? Através da administração pública, nas pessoas dela. Então, a administração pública direta, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. É assim que funciona. E tem administração pública indireta. Calma, a gente vai ver isso com detalhe. Que é a autarquia, fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista. Então, eu perguntei para você no slide anterior, ó, como é que eu sei que um ente, que uma pessoa política tem poder político? Como é que eu sei que essa pessoa tem capacidade de produzir o direito? Então, vamos responder. O Estado é um poder politicamente organizado, portanto, ele é capaz de produzir e aplicar o direito. O Estado é a fonte de todo e qualquer direito. Quando eu estou falando Estado, aqui perceba que ele está com a inicial maiúscula, porque eu não quero dizer assim o Estado de São Paulo, o Estado do Rio de Janeiro, o Estado de Santa Catarina, o Estado. Não, eu quero dizer o Estado maior, como o Brasil. Tá? Então, se a gente pensar em lei,
doutrina, jurisprudência, costume, não são nada mais do que Estado através do exercício da sua função legislativa, executiva ou judiciária. Então, a gente está falando, é como se o Brasil estivesse impondo para a gente, cumpra-se alguma coisa, tá? Então, o Estado é um poder politicamente organizado. O Estado é a produção organizada e sistemática do direito. Quem vai organizar essa produção e aplicação, né? É a Constituição. A Constituição, ela é exatamente aquele que vem para organizar as coisas. É como se eu contratasse alguém para organizar meu guarda-roupa, né? Se eu tivesse o meu guarda-roupa, eu descobri há um tempo atrás que existem pessoas que trabalham organizando as coisas, né? Então, eles vêm na sua casa, pega todo o seu guarda-roupa, seu armário, de onde você mandar, pode ser do quarto, pode ser da cozinha, e eles vão organizar, vai pegar seu guarda-roupa, vai dividir por cor, vai pegar sapato, vai pegar seu guarda-roupa, seu armário da cozinha, e vai separar, e vai deixar tudo funcional, tudo bonito, do jeito maravilhoso que você nunca pensou que pudesse existir. Qual que é a função da Constituição? É organizar esse Estado federal, tá? Então, organizar e sistematizar as regras aqui dentro. Quem vai fazer isso é a Constituição Federal. Do mesmo jeito que a pessoa vai lá organizar o seu guarda-roupa, a Constituição vai organizar o Estado Federal, tá bom? A Constituição do Estado, portanto, nada mais é do que um sistema de normas, então um diploma, um livrinho, um conjunto. Então, um sistema de normas que organiza a capacidade de aplicar e de produzir o direito, fundando o Estado Nacional. Então, eu só vou ter um Estado quando eu tiver um instrumento de organização. Não dá para pegar um pedacinho de terra, pôr uma bandeira e falar que é um Estado Nacional se eu não tiver um mínimo de organização, um mínimo de regra, um mínimo de lei. Então, para que eu monte um Estado, eu tenho que ter uma Constituição, tá? O Brasil teve várias Constituições, né? E a gente está numa Constituição conhecida, muito linda, que é a Constituição de 1988, a Constituição da República Federativa do Brasil, muito famosa, tida como uma das constituições mais bem escritas do mundo. É a nossa Constituição. Então, portanto, para que a gente seja uma federação, para que a gente seja um Estado nacional, para que a gente seja Brasil, a gente tem que ter uma Constituição, ok? Então tá. O Estado, portanto, é um poder politicamente organizado. A Constituição organiza o poder político. Então, para eu ser um Estado, eu tenho que ter um poder que vai dar regra para todas as pessoas que estão abaixo de mim, e esse poder tem que ser politicamente organizado. Quem que vai organizar o poder político? A Constituição, tá? Então, para que ele seja organizado, eu tenho que ter a Constituição. Para que ele seja poder político, eu tenho que produzir e aplicar o direito através do Estado. Então, o Estado produz e aplica o direito e organiza-se através da Constituição, tá? Lá está escrito o direito que vai ser aplicado por esse Estado. Entendeu esse esquema de setas, bolas aí? Então, ó, o Estado ele vai ser organizado pela Constituição. O Estado produz e aplica o direito de que forma? Pela Constituição, tá? Então, reflita. Fiz figurinhas para você. Sei que você gosta das figurinhas. A primeira figurinha vai falar de os poderes que tem nesse Estado federativo, nesse Estado nacional que chama Brasil. Ó. Então, a primeira figurinha fala da relação de poderes do Brasil. O primeiro poder é o poder legislativo, ele elabora as leis. O segundo é o judiciário, ele aplica as leis. O terceiro é o executivo, ele administra, né? E o poder paralelo, ele executa, tá? O filho perguntando pro papai, papai, eu quero entrar pro crime organizado. O papai dele, como é sábio, responde, você quer entrar pro governo ou pra iniciativa privada? Né? O crime organizado, como dizem que é, como realmente é, e a gente vê aí o plenário do Congresso Nacional.
E tem uma outra ainda crítica que eu acho bem forte, que é uma frase, né, com essas imagens de que quando o povo ele se submete e um deles resiste, todos conseguem resistir a esse poder político que está subjugando demais, né, uma população. Então, diante do crime organizado que está no poder, só resta ao povo cansado de ser roubado, enganado e explorado a desobediência civil total e irrestrita. Então, são imagens fortes para que você pense um pouquinho no poder desse Estado Nacional. Então, parando um pouquinho a nossa reflexão, vamos voltar à matéria. Podemos dizer, portanto, que a Constituição é uma norma máxima de um Estado, que nasce com o objetivo de limitar os poderes autoritários dos governantes em face dos particulares. Então, é uma norma que está lá em cima na cadeia hierárquica, tá? Todo mundo que quiser morar e estar dentro desse Estado vai ter que se submeter à Constituição desse Estado, a essa forma de organizar. Tem um jurista austríaco que chama Hans Kelsen, muito conhecido. Ele estabeleceu uma pirâmide que ficou conhecida aí no nosso mundo, pelo menos no nosso mundo ocidental, né? A pirâmide de Kelsen. Quando ele fala o seguinte, ó, se a gente colocar no topo da pirâmide, a norma mais importante vai ser a Constituição. Então, a Constituição está lá no topo, tá? Então, ela é a mais importante de todas. Ela tem como norma originária e as emendas constitucionais. Depois, a gente tem as normas infraconstitucionais, que estão abaixo da Constituição. E depois, a gente tem as normas infralegais, que estão abaixo das leis, tá bom? Então, a gente tem Constituição, normas infraconstitucionais, que são as leis, e a gente tem as normas infralegais, que estão abaixo das leis. Essa é a pirâmide tradicional de Kelsen. Quando Kelsen desenhou toda a sua doutrina, né, e explicou isso, ele desenhou assim, então, a Constituição rege todas as outras normas. Tá? Essa pirâmide ela vai revelar uma coisa muito legal, que a Constituição Federal ela é mais enxuta, porque ela traz as leis, as regras, de uma maneira assim, mais direta, com poucos detalhes, tá? E eu tenho que deixar para o restante do ordenamento jurídico esse detalhamento, porque a Constituição, ela é a regra maior, então ela vai falar assim de uma maneira mais genérica como é que vai funcionar esse Estado Nacional. O detalhamento tem que ser feito num outro lugar. Então, se eu pensar num exemplo hipotético, a Constituição de um país A, ela vai falar assim, ó, é assegurado o direito à aposentadoria. Aí eu vou ter uma lei que está aqui abaixo da Constituição que vai dizer assim, ó, a aposentadoria poderá ser requerida por aqueles que trabalharam 35 anos recolhendo uma contribuição. E vai ter uma regra ainda abaixo da lei, uma norma, uma portaria, uma resolução, alguma coisa assim, que vai falar que o recolhimento da contribuição deverá ser feito até o dia 10 de cada mês, de uma guia especial, usando os índices especiais que estão no anexo, no regulamento. Então, você está vendo? A Constituição, ela fala assim, ó, as pessoas vão ter direito à aposentadoria. A lei vai falar uma outra regra, ó, tanto tempo de contribuição, tanto tempo de idade. E um regulamento aqui embaixo que vai dizer detalhes de detalhes de detalhes. Portanto, a Constituição ela é enxuta, ela fala direitos, ela estabelece as coisas. E a lei ou as diretrizes abaixo, as infralegais, abaixo das leis, que vão colocar mais detalhes aí, tá bom? Atualmente, a gente ainda está meio que colocando a Constituição Federal constitucionalizando alguns direitos que ficavam só no campo das leis. Então, a gente tinha coisas que falavam só aqui, ó, no meio da pirâmide, que ficavam sendo tratadas aqui, um tanto de detalhe, mas não sabia direito onde se encaixava na regra maior da Constituição, tá bom? E hoje a gente está vendo a Constituição abarcar. Então, a gente está falando assim, ó, a Constituição me garante isso. Quer ver um exemplo que a gente está judicializando bastante? O direito à saúde, o
direito a medicamentos, com certeza você já viu ou já soube, eu acredito, de alguém que precisou de um tratamento ou de um medicamento. E a gente teve que se assegurar na Constituição Federal. Então, a Constituição disse que todos temos direito à saúde e a um sistema de saúde. Então, se eu preciso de um tratamento, a Constituição me garante esse direito maior. Então, em cima desse direito maior, nós temos pedido algumas brechas nas leis e nos regulamentos menores. Por exemplo, é que alguns tratamentos sejam feitos com cannabis. Então, a gente tem alguns medicamentos que são vendidos em outros estados nacionais, em outros países, para epilepsia, para alguns tratamentos de saúde, que a gente consegue colocar dentro do nosso país, que não é assegurado por lei, não é assegurado por nenhuma norma menor, mas que a gente consegue colocar porque a Constituição Federal, ela garante o direito à saúde. Tá? Então, esse constitucionalizar, esse judicializar alguns direitos, a gente tem conseguido mais recentemente. Voltando à ideia da pirâmide de Kelsen, você tem que ter em mente que existe uma hierarquia, portanto. Se a gente pensar na pirâmide de Kelsen, a gente tem que pensar o seguinte: essa hierarquia, essa seta vermelha que eu estou colocando para você, que está realmente em pé, na vertical, diz que existe uma hierarquia. Portanto, as regras significam que a Constituição Federal ela é mais importante, ela é um instrumento mais importante num Estado nacional. Então, todos vão se submeter à Constituição Federal. Então, todos vão estar estabelecidos e vão se submeter a ela. E ela manda em todos. Portanto, há uma hierarquia na vertical de cima para baixo, tá? Uma lei ou uma regulamentação tem que se submeter à Constituição Federal. Eles não podem ficar contrários ao que está na Constituição Federal. Portanto, eu posso estabelecer aqui na minha cidade ou na minha escola algum direito extra? Posso. Mas eu posso tirar algum direito? Não, porque se tiver na Constituição Federal, todos vão ter que se submeter à Constituição Federal. Portanto, há uma hierarquia na vertical, o que não acontece na horizontal, tá? Então, na horizontal, quando a gente pensar aqui na linha das leis e dos regulamentos, a gente vai pensar que entre eles, todos têm o mesmo peso. O que manda é de cima para baixo. A Constituição manda em todo mundo. A Constituição submete todo mundo. Mas as leis têm peso iguais, tá bom? Então, a gente também tem que ver o seguinte: dentro do nosso regulamento, nós temos tratados internacionais. Então, nós temos países que eles estão trabalhando com o Brasil e estão fazendo tratados para que a gente tenha exportação e importação, comércio, tantas outras coisas, né, que a gente pode aí negociar com outro país. Então, toda vez que eu tiver um tratado internacional que trate de direitos humanos e ele seja recepcionado na forma de emenda constitucional, ele vai ter força igual à Constituição. Tá? Então, ele vai ter status hierárquico de Constituição, portanto, ele vai ficar aqui no topo. Tratado internacional recebido como emenda constitucional. Então, ele vai ter força de Constituição, vai estar aqui no topo. Mas existem tratados de direitos humanos, tratados internacionais de direitos humanos, que não foram recebidos como emenda constitucional, portanto, eles vão estar aqui sendo enquadrados como lei. Por que eu estou falando isso? Gente, porque a pirâmide de Kelsen, ela fala do Estado Nacional, ela está falando do Brasil. O Brasil tem uma Constituição e todo mundo tem que se submeter à Constituição, né? Todo mundo que está no Brasil tem que se submeter à Constituição do Brasil. Só que os outros países, o Brasil negociando com, fale um país aí para mim, sei lá, a França. Então, o Brasil negociando com a França. Então, são dois estados nacionais com as suas próprias pirâmides, né? Com seu próprio ordenamento jurídico que vão negociar. Se o Brasil entrar numa tratativa de direitos humanos, dependendo como esses estados recepcionarem isso, vai ter força ou de Constituição ou de lei, tá bom?
Então, vamos ver como é que ficaria a adaptação da pirâmide de Kelsen em relação a tratar essas outras coisas, tá? Então, vamos fazer assim, ó. A Constituição está lá em cima. Aí a gente vai ter as normas supralegais. Por quê? Porque elas não têm a força de Constituição, mas elas também não são lei, que são esses tratados de direitos humanos que estão um pouquinho abaixo da Constituição. Então, a gente vai ter a Constituição, os tratados internacionais de direitos humanos que foram recepcionados como Constituição, a gente vai ter as normas acima da lei supralegais, a gente vai ter as leis, que são as normas infraconstitucionais, e depois a gente tem as normas infralegais, que estão abaixo das leis, como decretos, regulamentos, portarias. Tá bom? Então, essa seria uma visão nova da pirâmide de Kelsen. Só uma curiosidade para você. Enfim, a gente vê tanta coisa acontecendo nova, principalmente no Brasil, e negociando com os países, para você saber onde entra nessa hierarquia, mas é só curiosidade, tá? Uma outra imagem para você de como ficaria a pirâmide de Kelsen. Coitado do Kelsen, ele deve estar revirando no túmulo quando a gente mexeu na pirâmide dele, na verdade. Ela, então tem a Constituição Federal de 88, as emendas, tudo que tem força de Constituição, né, que estão ali dentro da Constituição. Depois a gente tem emenda e tratado sobre direitos humanos. Depois a gente tem leis complementares, então aqui de uma maneira mais detalhada para você. Leis originárias, medidas provisórias, leis delegadas, decretos, resoluções. E o mais fraquinho que a gente tem, né, que tem que se submeter a tudo isso, são os decretos regulamentares, instruções ministeriais, circulares, portarias e ordens de serviços. É importante a gente notar que a Constituição, a gente chama como Constituição Federativa do Brasil, né? Mas ela deveria ser chamada como Constituição Nacional, e não meramente federal. O que isso quer dizer? O termo federal está no âmbito da União Federal, né? O poder central da nossa federação. A Constituição, ela não é uma norma federal, só ali no âmago, né, no centro desse Estado Nacional, mas é uma norma nacional de toda a República Federativa do Brasil. Então, ela impõe deveres para todos e dá direito para todos. Então, para a esfera federal, estadual e municipal. Então, ela não fica só ali representando o país, ela passa por todos. Então, ela é nacional, tá? Então, seria uma forma mais legal aí da gente ver a abrangência da Constituição. Então, seria mais correto empregarmos o termo, né, de Constituição da República Federativa do Brasil do que Constituição Federal. Mas é só um jeito de falar, tá bom? Constituição. A gente fala Constituição Federal para a gente diferenciar das constituições estaduais. Cada estado tem a sua própria Constituição. Cada estado tem sua própria Constituição. O estado de São Paulo tem uma Constituição. O estado de Santa Catarina tem uma própria Constituição. O estado de Mato Grosso do Sul tem sua própria Constituição, né? O estado do Acre, se é que o Acre existe, tem sua própria Constituição. E os municípios? Gente, os municípios não possuem Constituição formal. Não há Constituição em cada município. O município é a menor divisão de um país, de um Estado Nacional. Você pega o Estado Nacional, que é grandão, olha a extensão do Brasil, não é? Aí você divide ele em organismos menores, que são os estados. Aí você pega os estados e quebra num monte de pedacinho, que são os municípios. Então, os municípios são as menores unidades da federação. Nessa unidade menor, que é o município, tem Constituição? Não. Aqui tem lei orgânica do município, tá? A lei orgânica que vai funcionar como Constituição desse município, onde estão as regras, como é que vai ser organizado esse município. Bom, a Constituição Constituição estadual e a lei orgânica do município, ela vai ter que se submeter à Constituição Federal. Lembra disso? Existe uma hierarquia na vertical. Então, a Constituição do Estado e a lei orgânica do município tem que se submeter à Constituição Federal, né? Ela não pode, apesar dela ser autônoma e soberana, a Constituição do Estado,
Ela não pode bater de frente com a Constituição Federal, tá bom? Agora, eu estou falando de Constituição. Quando a gente volta na lei, na ideia de lei, lembra que a seta era na horizontal, aquela seta vermelha, dizendo que não há hierarquia entre leis. Portanto, se existir uma lei federal, uma lei estadual ou uma lei municipal, veja a imagem que eu estou colocando para vocês. Não existe hierarquia entre as leis, tá bom? Cada ente da federação, União, Estado, Distrito Federal e município, tem uma autonomia conferida pela própria Constituição para que ele possa, dentro dos limites dele, dos limites mesmo da fronteira desse Estado, se auto-organizar, se auto-legislar, se auto-governar e se auto-administrar. Então, os ordenamentos jurídicos infraconstitucionais, eles são completamente independentes. Então, eu tenho as leis federais, as leis estaduais, as leis municipais, e elas são autônomas entre si. Um desafio para você. Vamos lá. Alguns desafios para que a gente interrompa essa primeira aula com 3 desafios. Uma questão de um concurso de 2012 a respeito de Constituição. Vamos ver se você está pronto para responder. A Constituição Federal é uma norma federal do nosso ordenamento jurídico, desde que não revele incompatibilidade com os tratados internacionais de direitos humanos pactuados pelo país. Respire. Leia de novo. A Constituição Federal é a norma fundamental do nosso ordenamento jurídico. Tá certo até aí? Pare aí, ó. A Constituição Federal é a norma fundamental do nosso ordenamento jurídico? Tá certo, não tá? Lembra da pirâmide de Kelsen? Agora tem um desde que. Continua a ler. Desde que não revele incompatibilidade com os tratados internacionais. Incompatibilidade com os tratados internacionais de direitos humanos. Quer dizer, se ela tiver incompatibilidade, ela não for compatível com os tratados internacionais de direitos humanos, ela não é mais a nossa norma fundamental? Certo ou está errado? É errado, né? Porque a Constituição é sempre a norma máxima. Então, a gente vai recepcionar ou não os tratados de direito internacional, mas para o nosso Estado Nacional, ela organiza o nosso poder político. Portanto, a nossa Constituição, Kelsen, é a norma máxima. Desafio número 2. Preparado? CESP, banca da CESP, tá? 2012 também. Bora. A Constituição é a autêntica sobrenorma por veicular preceitos de produção de outras normas, limitando a ação dos órgãos competentes para elaborá-las, o que é fundamental à consolidação do Estado Democrático de Direito. Certo ou errado? Respire. Oxigênio cérebro. E de novo. A Constituição é a autêntica sobrenorma? Tá acima de todas. Então, tá certo. Por veicular preceitos de produção de outras normas? Ela se submete a outras normas, limitando a ação dos órgãos competentes para elaborar. Não está errado isso, gente? Porque a Constituição é a norma fundamental. Ela não vai se submeter a outra norma. As outras normas vão se submeter à Constituição. Pirâmide de Kelsen, norma fundamental, hierarquia na vertical, todos se submetem à Constituição, lembra disso? Então, comentários. A conceituação de Constituição considerada correta pela própria banca da CESP. Tá correto, gente? Tá correto. É isso. Eu que vi de uma maneira diferente. Mas tá certo. A Constituição é a autêntica sobrenorma por veicular preceitos de produção de outras normas, limitando a ação dos órgãos competentes para elaborá-las, o que é fundamental à consolidação do Estado Democrático de Direito. Então, na verdade, ele está vendo de cima para baixo. Ele está falando assim, ó, essa é a sobrenorma, para que esses caras aqui embaixo façam alguma coisa, vão se submeter a essa norma aqui em cima, que é a Constituição. Portanto, está correto. Esquece o que eu falei antes. Está correto.
A Constituição é autêntica sobrenorma, veicula preceitos de produção de outras normas, limitando a ação dos órgãos competentes para elaborá-las. A gente está vendo isso de cima para baixo, na hierarquia, na vertical. Terceiro e último desafio de hoje, CESP, Agente Administrativo 2010. Segundo a estrutura escalonada ou piramidal, está falando de Kelsey, das normas de um mesmo sistema jurídico, no qual cada norma busca a sua validade em outra, situada em plano mais elevado, a norma constitucional situa-se no ápice da pirâmide, caracterizando-se como norma origem, porque não existe outra que lhe seja superior. Você concorda com isso ou não? Essa está muito fácil, né? Olha só, a questão trouxe em palavras tudo aquilo que a gente viu na pirâmide de Kelsey. A Constituição no ápice, servindo de origem, e cada patamar devendo buscar a validade no patamar superior. Então, os regulamentos, as portarias aqui só vão se respaldar nas leis, e as leis têm obrigação de se respaldar na Constituição. Ok? Tudo bem por hoje? Nosso desafio lançado, falamos um pouquinho de forma introdutória. Aula que vem, a gente vai abrir com conceitos da administração pública e eu espero você. Um abraço!